Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje é acabando com a retenção de líquido. Solta a vinheta aí. Bom, pra gente começar esse episódio, né, a gente acho que não tem uma receita de bolo, né, meninos? Tipo, exatamente é isso ou aquele e acabou. Acho que tem algumas variáveis no meio do caminho quando a gente fala de retenção de líquido, né? Acho que a primeira coisa, se você puder nos ajudar a explicar, de fato, o que é a retenção de líquido ali e por que acontece isso, e depois a gente entra os possíveis motivos, sabe? Bom, o que é a retenção de líquido? Nada mais é o seu corpo retendo líquido. Existem alguns fatores que podem contribuir para essa retenção, que pode ser o consumo excessivo de sódio para um alimento, principalmente alimentos ultraprocessados que têm muito sódio na composição, que pode ser o consumo excessivo de cafeína, o consumo excessivo de álcool, o não consumo adequado de água, por exemplo. A gente tem vídeos que a gente fala da quantidade adequada do consumo de água por pessoa, por quilo de peso. Então, isso o pessoal também entende, né? Tipo, se você consome menos água, o corpo ele vai segurar mais, reter mais água, justamente para poder se hidratar e manter as funções, né? O organismo ali rodando, né? 70% do nosso corpo é água. Para funcionar bem o nosso corpo, a gente precisa de água. Se a gente não tem água, o nosso corpo vai absorver, vai reter esse líquido para você utilizar as funções metabólicas. Então, nessa retenção, você vai se sentir inchado. Enfim, consumo adequado de água é importantíssimo para eliminar essa retenção líquida. A gente tem que se atentar ao consumo de água, porque às vezes a gente bebe água quando sente sede. E assim, isso já é um nível muito longe de você estar bebendo água. Você tem uma quantidade certa de água. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos deveria beber, 3,5 litros de água. Falando assim, parece muito. Fracionado ao longo do dia, não é tanto. Então, assim, a gente tem que saber a quantidade de água que a gente precisa tomar para evitar a retenção. Então, é um ponto que a gente precisa realmente levar em consideração. Para reforçar, então, essa informação, é 30 a mais ou menos 50, dependendo do caso. Mas vamos usar o mínimo, 35 ml, quilo de peso, mais ou menos. Para você saber o quanto de água você precisa. Que a gente até falou isso em outro episódio, né? E eu vejo, né, Thaís, você pode até trazer um pouco pra gente, que muita gente na academia, vejo muita mulherada falando, homem também assim, já a pessoa tá um pouquinho obesa, tá um pouco acima do peso, até você percebe por dobra e tal, enfim. E a pessoa fala, eu tô retido, assim, dependendo, tem uma grande diferença entre ter a retenção de líquido e, de fato, tá um pouquinho obesa, né? Realmente, a gente fala de retenção de líquido e acúmulo de gordura, que é uma diferença muito grande, mas as pessoas acabam colocando no mesmo pacote ali. Não, então você tem que saber qual o seu volume de gordura corporal e seu volume de beber água ao longo do dia. São coisas totalmente diferentes, mas que as pessoas acabam colocando da mesma forma. Que muita gente fala, tô retido, tal, e dependendo é uma outra. Provavelmente é gordura corporal e não a retenção de... E essa questão da água também, acho que é bem interessante, porque parece uma coisa muito simples, mas muita gente não tem um consumo adequado. E aí, quando começa a consumir a quantidade adequada, vê que, nossa, realmente, né, melhorou bastante a retenção, sente diferença. Então, acho que se a gente parar para ver, né, pra esse próximo bloco, como a gente tentar eliminar essa retenção, né? Primeira coisa, óbvio que existe quadros um pouco diversos, tipo, se a pessoa está tomando um medicamento, pode reter um pouquinho mais de água, depois um antibiótico e tal, reter um pouquinho mais. Anticoncepcional. Pode causar essa retenção, mas vamos pensar num quadro ali de saúde, geralmente alimentos ricos em sódio, né? Sim. Como você trouxe, baixo consumo de água pode ocasionar isso aí. E quando a gente pensa um pouquinho em sintomas, assim, né? Eu estava dando uma pesquisada que, de fato, inclusive mulher, quando você tem uma média de urinar assim no dia e você começa a urinar muito menos, pode ser um dos sinais de fato que você está tendo uma retenção. Coloração da urina. Urina escura também. Edemas. Que são esses inchaços, geralmente na parte inferior, né? Exatamente. E mulher eu vejo que sofre um pouquinho mais do que homem nesse sentido de retenção, não é? A mulher é desfavorável em vários sentidos da vida, questão hormonal, fibra muscular. Então, mulherada, tomem água. Consumo de alimentos industrializados também atrapalha. E aí pode colocar alguns alimentos, não tenho costume de tomar água, não gosto de água. Então, estratégia: água saborizada,
colocar alguns alimentos que são ricos em água, pepino, melão, melancia, laranja. Isso que eu ia pra gente já para esse último bloco é justamente principais atitudes ou mudanças pra gente acabar com a retenção. Acho que a atividade física ela soma muito, né? Que quando você faz atividade física, você vai aumentar o consumo de água, né? Exatamente. Não só o consumo de água, mas a atividade do seu corpo, enfim, de circulação e tudo isso. Então, vai ajudar nessa parte da retenção de líquido muito. Aliás, a atividade física ajuda em muitas outras coisas, incluindo na retenção. E a gente também coloca como um sinal, fugindo um pouquinho dessa parte da atividade física, como sinais as suas roupas. Então, você vê marca da meia, marca da calça, quando você utiliza. Isso é um sinal de retenção de líquido também, né? Então é bom. O seu corpo consegue sinalizar também quando o seu corpo está um pouquinho mais retido. Bem lembrado. Então, pra gente ir lá ainda nessa parte, pra gente, né, acabar com essa retenção. Atividade física, atividade cardiomuscular, uma corrida, caminhada, pular corda, enfim, qualquer atividade que acelere sua frequência cardíaca vai ajudar também bastante nessa parte. Alinhamento da dieta, né, Rosa? Tirar esses ultraprocessados, geralmente de muito sódio, né? Isso, muito, gente. Não é tirar total o sal, porque o sal também é importante. Só é importante em quantidades adequadas, né? Como a gente falou no outro vídeo, o ideal de sal em gramas, 5 gramas por dia, gramas do sal, no todo. De sódio, 2 gramas, mais ou menos, por dia. Eu acho que para a pessoa poder entender em casa, né, Rosa? Não é a questão o salzinho na salada ou no arroz, no feijão. Acho que o problema é, sei lá, aqueles macarrão que vem com um monte de molho ultraprocessado que você põe no micro-ondas, que tem lá quase 1000 miligramas de sódio. Acho que esse que é o problema, né? Exatamente. Então, sempre ler os rótulos dos alimentos para entender quanto que tem ali, qual a porcentagem de sódio que está trazendo aquele alimento para você. Eu acho que uma porção de alimento industrializado com mais de 400 miligramas, mais ou menos, já é um pouco elevado. Se atentar com relação a isso. E também os temperos industrializados, temperos prontos, caçação, quinoa, essas coisas. Tem muito sódio. Tem muito sódio, além do sódio também, uma outra coisa que, lógico, não tem tanto a ver na retenção de líquido, mas eu acho que é bom o pessoal entender que esses temperos prontos, eles têm alguns aditivos químicos, né, que tem um gosto extremamente palatável ali, que de fato você fica um pouco viciado naquela comida por um tempo. Né? Que é o glutamato, né, monossódio? Que dá uma palatosidade, não sei se é essa palavra. Sim, mas dá pra entender. O alimento ele fica muito mais palatoso e você tem mais prazer para consumir aquele alimento, mas em contrapartida ele não é benéfico para a saúde. Tem um pouquinho de cuidado com relação a esses aditivos que tem nos alimentos. E aí, para recapitular que você trouxe, no mínimo 35 ml por quilo, isso, de água? De água, por quilo de peso. No mínimo. Tá. E aumentar a ingestão, acho que também, pra gente analisar frutas, verduras, né, fibras no geral aí, que eu acho que também trazem, né, uma qualidade alimentar, né? Sim, exatamente. Qualidade do alimento, exercício físico. Bom, é isso. Se você quer acabar com a sua retenção de líquido, siga essas dicas. Esse foi mais um tema, né? Como acabar com a retenção, Rose. Dúvidas, comenta aqui no nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima.